Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Stefano e estou aqui com o Arthur. Shalom, pessoal. Nós iremos falar sobre a festa de Yom Kippur, essa convocação que ela fala sobre a questão de expiar os nossos pecados, onde nós iremos nos apresentar diante do Senhor para que Ele julgue o nosso ano, julgue os 10 dias que teve, que nós iremos falar o que seriam esses 10 dias, e Ele irá julgar os nossos erros, os nossos pecados, para que nós damos início a um novo ano, que começou dia 2 de outubro, que estamos no ano 5.785. Antes de nós falarmos sobre a festa de Yom Kippur propriamente dita, é bom a gente entender um pouco antes, até a gente chegar em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, que é a virada do mês no calendário espiritual lá em Israel, vira-se o ano em Tishri, que é o mês da tribo de Efraim, e esse ano ele vira, então, passou dia 2, 5.784, passou a ser no dia 2, 5.785, Rosh Hashanah. Quando acontece essa festa, o Senhor ele irá julgar os nossos pecados. Só que Ele nos dá, além disso, Ele nos dá 10 dias para que nós possamos nos arrepender daquilo que nós fizemos durante o ano. Então, nós temos 10 dias para nos apresentar diante de Deus, porque Ele se apresenta como duas situações. A primeira, Ele se apresenta como um pai. O pai, Ele se apresenta no sentido de quê? Que Ele olha o erro do filho e fala assim, eu te dou alguns dias para você se arrepender. E depois que passa esses 10 dias, Ele se apresenta como um rei. E o rei agora, ele vai julgar, ele vai dar a sentença. Então, teve o Rosh Hashanah, 10 dias de expiação, e nós estamos ainda dentro desses 10 dias. Só que ele está nos julgando como pai. Só que quando chegar em Yom Kippur, ele vai se apresentar agora como rei. Agora nós iremos nos apresentar diante do Senhor, e Ele irá julgar o nosso ano. Aonde nós temos que, nesses 10 dias, nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso ano, nós apresentarmos diante do Senhor tudo aquilo que nós fizemos, se algumas palavras proféticas que foi liberada para nós falarmos e nós não falamos, nós engolimos, se nós falamos demais, se nós fizemos aquilo que o Senhor tinha estabelecido no projeto e nós saímos fora. Então, tudo isso, nesses 10 dias, nós temos que nos apresentar para que Yom Kippur nós pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos, para que o Senhor possa julgar a nossa causa e entrarmos em um novo ciclo, que logo em seguida da festa de Yom Kippur nós temos a festa de Tabernáculo, festa de Sukkot. Se você puder, deixe seu like, se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha para todas as suas redes sociais e posteriormente nós iremos falar também sobre a festa de Tabernáculo. Então, comenta aqui bastante embaixo, curta, compartilha com todas as pessoas para que o YouTube entenda, faça isso nesse momento, no início do vídeo, para que o YouTube entenda que gere um algoritmo para o YouTube e possa divulgar para mais pessoas. Arthur, não sei, nós iremos falar a questão de Levítico, né? Antes, para a gente contextualizar isso tudo, antes de chegar em Levítico, porque em Levítico o Senhor meio que estabeleceu aquilo para ser celebrado em estatuto perpétuo, que a gente vai ler. Só que como que se deu esse dia do perdão? E isso se deu lá em... Não vou ler, mas se você quiser anotar para ler depois, lá em Êxodo 32, quando Moisés sobe no Monte Sinai, para o Senhor entregar os mandamentos para ele. Aí a primeira vez que ele desce, ele vê que o povo se corrompeu, fez o bezerro de ouro lá, e ele quebra as tábuas. E depois que ele sobe a segunda vez, depois de 10 dias, é o que o Senhor libera o perdão e libera para que ele escreva as tábuas novamente. Por isso que os 10 dias, como o Stefano falou, desde Rosh Hashanah, que é primeiro de Tishri, que a gente comemora, até dia 10 de Tishri, que é o Yom Kippur. Então, contextualizando,
A queda do povo foi no dia 1º de Tíxere e o perdão que o Senhor libera é no dia 10. Então, entre esses 10 dias, é o tempo que nós temos para quê? Para nos apresentarmos diante do Senhor com as nossas más intenções que nós tivemos durante o ano que se passou. E no dia 10 de Tíxere, que é o dia do Yom Kippur, é o dia que nós nos apresentamos para o Senhor fazendo expiação para o ano que vem. Para o ano que se iniciou, no caso. Agora, vamos lá para Levítico 16, que vai ser o Senhor estabelecendo isso. Levítico 16, a partir do verso 29, vai falar assim: Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, o mês de Tíxere, humilhareis vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra, como o estrangeiro que habita entre vós. Portanto, nesse dia realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Adonai. Será para vós um momento sabático de descanso total, para o constrangimento de vossas almas e para o jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar um lugar de seu pai, realizará o rito de expiação, colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Adonai, o Eterno, havia ordenado, expressamente a Moisés. O que estava acontecendo nesse determinado período? Como o Stefano falou, quando se iniciava o ano, no mês de Tíxere, o sacerdote, aqui no caso representado por Arão, ele pegava 2 bodes, lançava sorte sobre eles. Um era separado para o Senhor e outro era mandado para o deserto, para Azazel, que falam aqui. O que era separado para o Senhor, ele era sacrificado. O sacerdote ia lá, aparava o sangue dele, adentrava o santíssimo lugar, aspergia esse sangue sobre a arca, para fazer expiação pelo pecado do povo. Esse, então, é o que se dá pelo o dia de expiação. É quando o sacerdote adentrava o santíssimo lugar para fazer a expiação do pecado, aspergindo o sangue na arca. E esse dia, como os rabinos falam, os grandes estudiosos da lei, falam que é o dia mais sagrado para o povo de Deus. Por quê? É onde nós nos apresentamos para o Senhor pelos nossos pecados, para que a nossa, como se diz, a nossa pena, como assim dizendo, porque se nós quebramos um mandamento, ou trazendo para os dias de hoje, nós temos a nossa Constituição. E se nós quebramos uma lei dessa Constituição, nós temos uma pena que é nos acarretada por essa quebra dessa lei. Onde o povo se apresentava para que o Senhor julgasse esses pecados, para que eles recebessem a pena adequada para aquele determinado período. E o povo fazia, o sacerdote fazia essa expiação, adentrava o Santíssimo Lugar para quê? Para buscar o perdão do Senhor para o povo. Por isso que a festa de Yom Kippur é o momento que nós nos apresentamos também os nossos pecados pessoais, os pecados da nossa congregação e os pecados da nossa nação, que o texto vai falar aqui no verso o 33. E fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Então esse povo da assembleia, como se diz, o povo estava todo mundo reunido lá em frente ao tabernáculo, para que, esperando esse evento, como se diz, porque era o evento principal que iria acontecer naquele dia, o evento principal do ano. Então toda essa povo da assembleia aqui está simbolizando a nação de Israel naquele período. Mas agora, trazendo para os dias de hoje, é o povo de Deus, toda a assembleia. É lá em
eu não me recordo que vai falar da grande comissão ou a grande assembleia. É o povo de Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, nós fazemos a expiação pelo povo de Deus. Entendeu? Stefano, você quer? A gente se apresenta, interessante isso que você falou, como posso dizer, quando a gente se apresenta, não sozinho, mas sim com a nossa comunidade, pela nossa igreja, pela nossa família e pela nossa nação. Como você fala assim, Stefano, como que eu vou lembrar de todos os pecados, de tudo aquilo que eu fiz em 365 dias? O que nós precisamos entender é que as festas, as convocações, as santas convocações, elas como se fossem, como eu posso dizer, um quebra-cabeça, que você vai montando ele no decorrer do ano. Aí você fala assim, como que eu vou lembrar de tudo isso de todo pecado que eu cometi? Você se apresenta toda sexta-feira no Shabat. Você se apresenta diante do Senhor. Então, quando você se apresenta e você faz a prestação de contas daquilo que você fez, porque, só pincelando aqui, quando nós nos apresentamos no Shabat, nós falamos, Senhor, o que eu fiz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tudo aquilo que você fez ou você deixou de fazer, você vai prestar conta. Então, no dia de Yom Kippur, o que você vai fazer? Eu vou deixar passar direto? Não. Você pode pegar os 10 mandamentos e a cada dia você se apresenta e fala assim, Senhor, no primeiro dia eu não entreguei, eu não coloquei o Senhor na minha vida durante esse ano. Acordei e abri o telefone, eu deixava o Senhor de lado. Aí você vai passando o primeiro, segundo, terceiro. Aí, se porventura no quarto dia, você fala assim, Senhor, perdoa se eu não me apresentei no Shabat. Perdoa, Senhor, pelas coisas que vêm acontecendo, que eu não consegui me apresentar. Aí, passa o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo dia, você vai se apresentando diante do Senhor. De apresentar o porquê. Às vezes, você é um profeta e o Senhor liberou uma palavra para você falar e você não liberou. Você se agarrou numa promessa e você colocou dificuldade na promessa e a promessa não aconteceu na sua vida por conta da incredulidade do coração ou por algum motivo e a promessa já era para ter acontecido, mas prorrogou. Então você tem que se arrepender, você tem que se apresentar diante de Deus. E por que era uma data tão importante? Porque onde eles recebiam o perdão do Senhor, porque aqui nesse contexto, eles se apresentavam para o sacerdote. Hoje nós não precisamos nos apresentar para o sacerdote propriamente dito, nós temos que apresentar para o Senhor. Porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que Ele está dentro de nós e sobre nós. Antigamente o Espírito Santo era só sobre eles. Então agora aqui, nesse contexto, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote jogava o sangue na arca para fazer expiação. Hoje você se apresenta diante do Senhor. Como que eu vou me apresentar diante de Deus nessa festa? Como que se celebra, que é algo que gera muita dúvida? Você se apresenta, nesse ano que nós estamos aqui, ele vai começar dia 11, às 18h02 da sexta-feira. E ele vai terminar no dia 12, às 18h53. Nesse período de 18h02 até 18h53, é onde temos que nos apresentar diante de Deus. Em alguns lugares, algumas igrejas vão estabelecer um jejum de algumas horas, alguma refeição. Só que, pelo que nós lemos aqui, e os sábios eles falam para nós, é que era um jejum de 25 horas. Por isso que é uma data tão especial. Pode variar esse horário, não é 25 horas específico. Eles falam que é a hora que se inicia, outro dia que é quando as 3 primeiras estrelas aparecem no céu, até o anoitecer do dia 10, no caso, que já fez a viração do dia, Sim. Dia 11. Então esse período pode variar, pode ser 24h30, pode ser 27 horas, varia muito essa questão de horário. Aí eles colocaram 25 por conta que o Arthur falou, a questão dos minutos. Então, para você não perder alguma parte da festa, então se jejua às 25 horas. Aí você fala assim, eu não consigo, às vezes problema de saúde, ou questão médica, alguma coisa,
ou não está habituado a jejuar, porque tem muitas pessoas que não têm o hábito de jejuar. Então você faz um jejum, estabeleça um jejum que vai te custar, porque é um dia muito importante. Aí você fala assim, Stefano, mas eu acho errado estabelecer um jejum. Só que essa é uma convocação. Então, é algo que o Senhor nos chama, e se conseguir fazer as 25 horas, ok. Não consigo fazer só 2 horas, ok. Mas se apresenta, e não se apresenta sozinho. Sim. Se apresenta você, apresenta a sua casa, a sua família, a sua igreja. Apresenta os seus pastores, os seus líderes, e depois você apresenta a sua nação, presidente, governador, os deputados. Prefeito. Se apresenta tudo. Por quê? Porque você está sendo como um intercessor da sua nação. Engraçado, só abrindo um parênteses, você falou da gente interceder pelos ministros da nossa nação, prefeito. Engraçado que, não sei de onde você está nos assistindo, a gente acabou de sair desse período de eleição, alguns foram eleitos no primeiro turno, outros vão ter segundo. Então, acho que esse é um momento propício para você se apresentar. Para quê? Para que aquela pessoa que você votou, não entrando em questão de partido, assim, mas aquela pessoa que você vai votar, que você tem como candidato, mas que o Senhor, como é que é a palavra? Me fugiu. Os decretos do Senhor sejam estabelecidos para aquele estado, para aquela cidade, mediante a sua apresentação no dia do perdão, entendeu? Então, acho que é algo bem importante de se falar pelo momento que nós estamos passando. Existem algumas orações, não é rezas, tá? São orações, como dizer assim, são direcionadas. Como que eu começo? Como que faz? Primeiro você se apresenta diante de Deus, a sua vida. Apresenta as promessas que o Senhor já liberou sobre você através de algum profeta. Se você não acessou essa promessa ainda, fale com o Senhor, fala assim, Senhor, eu não acessei, eu não peguei nessa promessa, por causa de quê? Foi erro meu ou porque não é no tempo ainda? Se porventura você fez algum juramento que você iria fazer e acabou não fazendo, até aquela situação que as pessoas falam que vai fazer academia, fazer dieta, não, ano que vem eu começo, segunda-feira eu começo, é um juramento. É o cântico de Conidre, que eles falam, que a gente nos apresentarmos pedindo perdão pelos votos que nós vamos fazer, que nós cumprimos, e pelos votos também que a gente não cumpriu. Isso. Então, votos que a gente próprio fez que a gente não cumpriu. Se apresenta também de consagrações, as unções que você recebeu nesse ano. Se você foi ungido, se o Senhor te usou, porque nós não podemos nos reter nada daquilo que é de Deus. Se você deixou entrar no seu coração, porque eu preguei, porque eu profetizei, porque eu ministrei, é o tempo de você se apresentar. Tudo aquilo que está relacionado à promessa se apresenta. Depois que você se apresentou de tudo isso, você agora vai se apresentar com corpo e alma. Pedir para que o Senhor venha sondar a sua alma, sentimentos, pensamentos que você teve, pensamentos que você fala assim, nossa, mas eu nunca matei. Às vezes você matou na sua cabeça, matou aquela pessoa, às vezes você adulterou na sua mente, às vezes você furtou na sua mente, teve pensamento errado, então você vai se apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A maioria das coisas que acontecem no nosso corpo físico é reflexo do espírito ou da alma. Então nós temos que nos apresentar diante do Senhor, pedindo perdão pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções erradas. E pedir também para que as portas do céu estejam abertas, para que esse perdão venha. Porque agora não será mais o pai, mas sim o juiz. E o juiz, ele não vai julgar você por quem você é, mas sim ele vai julgar você pelos seus atos. Méritos. Pelos seus méritos, por aquilo que você se apresentou. Então seja sincero. Não é um momento que é uma festa. Eu vou dizer que não é uma festa de celebrar, de júbilo.
de alegria, mas sim é uma festa, uma convocação de você se apresentar. Agora você não pode ter mais nenhum o pecadinho de estimação. Tem até um fruto do Espírito que fala assim, temos que ter o domínio próprio. E tem muitas pessoas que têm um demônio próprio. Então, você tem que largar a mão desse demônio próprio, nesse dia. Ser sincero com Deus, porque Ele vai te julgar. E, nossa, ele é juiz, e Ele vai nos julgar. A Bíblia, nós estávamos dando a paraxá passada, que encerrou essa semana, vai falar assim, que todos irão passar pelo julgamento do Eterno. Nenhum vai ficar de fora. Ímpio, cristão, judeu, quem quer que seja, irá passar pelo julgamento. Ah, mas eu vou fazer expiação pelo meu irmão. Ele vai ter que se apresentar também. Ele vai ter que se apresentar também. Entendeu? Então é isso que nós temos que trazer para o entendimento. Ah, mas Deus pode me perdoar todos os dias. Só que existe um portal que foi aberto, como o Arthur leu lá em Êxodo. Foi aberto um portal. E esse portal espiritual, quando nós falamos de mundo espiritual, nós estamos falando de tanto o reino dos céus como o império das trevas. A janela está aberta do mundo espiritual nesse dia de Yom Kippur. Se você acessar pelas trevas, você vai ter uma questão com as trevas. Mas se você acessa pela luz, você vai ter o perdão do Senhor. Memorial, né? Fica marcado. Então, é um portal que se abre. Por isso que a Bíblia fala assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que eles falam isso? Porque o povo das trevas entendem os portais. O crente, o cristão, ele não entende o portal. Então, nós temos que nos apresentar diante do Senhor. E tirar da cabeça, que é uma festa de judeu, ou que eu não preciso fazer isso. Não, você tem que se apresentar. E para aqueles que celebram as festas bíblicas, celebram as santas convocações, celebram o Shabat, tem que se apresentar diante do Senhor. Tem que se apresentar. Principalmente se apresentar na data certa, né? Isso. Uma coisa que a gente vê, um exemplo aqui. O Yom Kippur vai dar do dia 11 para o dia 12 e vai terminar no dia 12 à noite. Ao contrário, dia 10. Vai ser dia 10. Isso, 10 dia 11. Isso, 10 para o dia 11 vai terminar dia 12. Aí a pessoa fala assim, não, vou fazer o Yom Kippur no domingo. No domingo, porque eu tenho culto na minha igreja no domingo. O portal já fechou. O dia da expiação já foi. Então, temos que abrir a nossa mente para entender que existem janelas específicas e que nós temos que adentrar. Por isso, eu repito, a Bíblia vai nos dizer que o povo das trevas, eles são mais prudentes. Por quê? Porque eles entendem os portais. E nós ficamos aqui babando e vendo eles prosperarem, ver as coisas dar certo para eles, e o povo aqui maçando barro, só à mercê do que realmente é. E uma outra coisa, você vai falar daquele negócio ali, né? Uma outra coisa que se faz em Yom Kippur é a techuvá. E a techuvá. O que é techuvá? Techuvá é fazer o caminho de volta. Nos arrependermos. Nos arrepender. Ah, mas eu fui. E o que vão pensar de mim? Volta. Num dia desse, não lembro que dia que foi, eu estava indo buscar meus cachorros, na pet shop. E o caminho para mim ir foi assim, não é longe, dá uns 8 minutos da minha casa. E eu achei tão longe chegar no pet shop. Quando eu voltei, o tempo que eu voltei foi muito mais rápido do que o tempo que eu levei para ir. E a profeta Diana estava comigo, aí ela falou para mim assim, Stefano, você fez outro caminho para voltar? Eu falei, não, fiz o mesmo caminho. Ela falou assim, nossa, voltar parece ser mais rápido, né? Aí aquela frase me tocou, e eu falei assim, Senhor, realmente, fazer a techuvá, ela é mais rápido do que todo o caminho que a gente levou aonde a gente está hoje. O caminho de volta, ele é mais rápido.
É por isso que o Senhor fala assim, errou, faça techuvá. É por isso que o Senhor está falando em Yom Kippur, faça techuvá, volte para o caminho, volte para o perdão. Volte, e como que ele faz esse volte? Eu tinha até esquecido de mencionar. Quando chega em Rosh Hashanah, existe a festa de Yom Teruah. A festa de Yom Teruah é a festa das trombetas. Então o Senhor toca as trombetas. Por que ele toca as trombetas? Porque há 3 meses atrás teve uma última festa, que foi a festa de Pentecoste. Depois da festa de Pentecoste não tem mais nenhuma festa que se celebra. Então se toca a trombeta para o povo voltar e falar, entender que a trombeta está falando assim, ei, eu ainda continuo sendo Deus. Não se preocupe, não se preocupe, não pequem mais, se arrependam. Então por isso que o Senhor libera uma janela de 10 dias para nós nos arrependermos dos nossos pecados. E Yom Kippur, ele nos julgar. Sim, interessante. O porquê dessa janela? Dessa questão da techuvá. O Senhor lá como a gente leu lá em Êxodo 32, leu não, só citei. O Senhor só liberou o perdão porque o povo se arrependeu verdadeiramente. E esse é a intenção da festa, não da festa, mas da convocação de Yom Kippur, porque se nós nos apresentarmos diante do Senhor, Senhor, perdão porque eu fiz tal coisa, mas depois que passar a festa eu continuar fazendo tais coisas, não adianta nada. Igual o Stefano falou, o caminho de voltar é mais rápido. Só que se eu volto e continuo fazendo a mesma coisa, eu não voltei. Eu fiquei estagnado. E isso entra a questão de estagnação de ministério, daquilo que você faz, questão financeira, questão de trabalho. Entra tudo essa questão, não quero adentrar nessa parte, mas essa. O Senhor, ele só deu a segunda chance pro povo dele, porque eles fizeram uma techuvá sincera, de coração. Eles falaram, Senhor, primeiro eles reconheceram, nós pecamos contra ti. Nós sabemos que nós não poderíamos ter feito isso, mesmo depois de tudo que o Senhor nos proporcionou, mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor proveu pra gente, nós pisamos na bola com o Senhor. Pode assim dizer, contextualizando. E isso foi o motivo, porque Yom Kippur, o Senhor ele leva o nosso espírito ao quê? A tocar o espírito do Senhor. Isso que entra a questão do jejum. Já quero adentrar na parte do jejum, porque de todas as convocações que o Senhor faz, tanto festa quanto chamada que o Senhor faz, é o único momento que o Senhor pede um jejum. Porque você quer matar a sua carne para que o seu espírito se eleve e se conecte com o Senhor. Essa é a intenção do jejum, porque se eu manter a minha carne latente aqui comigo, gente, a gente sabe que o pecado ele é bom, inevitavelmente. Isso eu acho que a maior estratégia que o inimigo tem é não fazer que o pecado seja algo ruim, mas que seja algo prazeroso, que seja algo bom pra gente, bom aos nossos olhos. E essa é a intenção. Yom Kippur, a techuvá leva o espírito do povo de Deus a tocar o espírito de Deus. Porque quando a gente vai falar assim, a gente vai ver as tábuas dos 10 mandamentos. Fala que a lei foi inscrita nela. O que é a diferença de escrever e inscrever? Quando eu pego um papel aqui e escrevo nele, a gente entende que o papel e a tinta da caneta são duas coisas distintas. Mas quando eu inscrevo, como a gente entende estudando, que o Senhor ele inscreveu as leis na tábua, porque os estudiosos falam que poderia ver a lei tanto de um lado, tipo assim, a lei escrita desse lado, mas a tábua era perfurada que poderia ver a lei também desse lado. Então a lei era inscrita. Então, a partir do momento que ela é inscrita, não tem mais essa distinção de, aqui é o papel, aqui é a tinta. Não, se torna tudo a mesma coisa. E essa é a intenção do Senhor com a techuvá, o arrependimento é o quê? Fazer com que o povo dele se torne um com ele. Essa sempre foi a intenção do Senhor desde o Éden. Até o findar dos dias, essa vai ser fazer com que o povo dele se torne um com ele.
E foi aqui, ó, uma parte que eu achei interessante. O rabino fala: foi em Yom Kippur que o povo judeu fizeram a techuvá e tocaram o próprio Espírito do Todo-Poderoso. Então vocês entendem quão é importante essa parte do jejum? Porque quando nós nos abstemos das nossas vontades, dos nossos desejos e nos conectamos ao Senhor, nós entramos num momento de ascendência, na qual nós subimos o nosso nível espiritual e nos conectamos mais perto com o Senhor. E essa é uma das partes principais que eu acho que é o foco principal da festa, é o quê? Reforçar os nossos vínculos com Deus. Porque é um dia da gente se examinar. Daquilo de lembrar das coisas que nós fizemos que foi contra a lei do Senhor, onde nós deixamos de seguir a lei, onde nós crescemos também, onde também nós tivemos deslizes. Para quê? Para apresentar isso tudo diante do Senhor e nos arrepender de tudo que é errado. Para quê? Para nos voltar a Deus, voltar para o caminho. Nós entendemos que a nossa vida terrena aqui, a nossa caminhada cristã, por assim dizer, ela é um caminho. Se nós pisamos na bola, ficou marcado lá. Então nós precisamos voltar lá. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso, isso daí é uma coisa que ficou marcada em mim. Ele falou assim, ó, na nossa vida, nós temos caminhar, é um caminho. E nesse caminho nós vamos levantando altares. Do bom e do mal. A gente vai lá em 1 Samuel, vai falar que Samuel levantou um altar, Ebenezer, mas também Saul levantou um altar. Sim. Então nós entendemos que a nossa caminhada, a nossa trajetória ela é marcada por esses altares que são memoriais. E então, se aquilo que eu faço de ruim, eu levanto um altar para aquilo. E ele falou assim, se você levanta um altar, aquilo gera um Deus. E se tem um Deus, tem uma cultura. Então você tá cultivando aquela cultura maligna na sua vida. Então isso voltando para a questão da techuvá, é voltar, derrubar esses altares e continuar o nosso caminho. E por que é o mais rápido? Porque a gente já sabe como é que é. A gente já sabe, só que eu levantei um altar para Deus. Então aquilo se torna um memorial para quê? Daquilo que eu tenho que fazer para conseguir chegar mais longe. E isso eu vejo que é o cerne dessa convocação. É o quê? Eu fazer o retorno, me arrepender para que a minha caminhada no próximo, desse ano que começou, seja algo mais, não mais fácil, mas algo mais agradável. Porque como a gente falou da questão do Kol Nidre aqui, que é o cântico que eles fazem para quê? Para pedir perdão pelos votos que nós fizemos, pelas coisas que nós prometemos, para quê? Para que a nossa sentença seja diminuída. Para que aquilo que eu fiz de errado não acarrete algo muito grande na minha vida. Uma coisa é certa, se eu fiz algo errado, a consequência ela vem. É inevitável isso. Sim. Mas só que o que? Se nós entrarmos com o pedido de perdão, o Senhor ele pode diminuir essa pena, essa consequência. E eu acho que esse é o cerne da festa de Yom Kippur. É a gente voltar, nos arrependermos para quê? Para que nesse ano que se inicie, o Senhor... primeiramente, nós caminhemos juntos com o Senhor no centro da vontade, mas que a vontade dele, os desejos dele, nós conseguimos fazer com mais facilidade. Você falou da questão de fazer a techuvá e voltar no altar. É tão interessante que você não vai fazer a techuvá, você vai voltar tudo, zerar. Você vai voltar para onde você levantou o altar. Isso. Você não precisa voltar lá no começo. Aonde você levantou o altar, você vai derrubar aquele altar, vai levantar o altar do Senhor e vai ir. Aí pode ser que você tenha que fazer techuvá de novo. Sim. Porque um outro altar foi levantado, depois você levantou esse altar errado. E realmente é essa questão de se apresentar diante de Deus, porque você falou também da questão do nosso pecado, que o que a gente plantar a gente vai colher. Nesse dia também, você vai se apresentar pelos seus antepassados. Sim. Para que iniquidades sejam canceladas. Porque as pessoas acham que me acheguei na cruz, a cruz, ela é automática. Aceitei Jesus, minha vida mudou. Não mesmo. Não. Existem heranças espirituais, existem maldições hereditárias que podem
se achegar diante de você. Êxodo 20 vai falar: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, você vai se apresentar também diante do Senhor nesse sentido, de pecados geracionais. E pode ser que realmente, como você falou, que tenha alguma sentença desse pecado geracional, ou de um pecado que eu tenha cometido. Ezequiel 18 vai falar assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Se você pecou, o Senhor pode perdoar 100%, ou pelo nível do pecado, Ele pode amenizar a dívida. Você vai ter que pagar por ela, porém, você vai reduzir a pena. Vai reduzir a pena. E realmente é isso que vem acontecendo. Por isso que nós temos 24 horas, 25 horas, para nos apresentar. E que aí você fala assim: mas o que eu faço nessas 25 horas? Você pode, nesse ano especialmente, vai dar no Shabat, você pode ir para a sua igreja. Se a sua igreja for fazer alguma coisa lá na igreja, você pode estar em oração. Você pode estar em oração na sua casa. Você pode tirar esse período, e enquanto você se apresenta diante do Senhor, vai se apresentando, Ele vai trazendo a memória. Isso. Ele vai trazendo a memória aquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer, ou um pecado que você cometeu. Às vezes, coisa que a gente nem sabe que a gente cometeu. Um olhar, um pensamento que a gente acha que é totalmente, entre aspas, bobo, para o Senhor não é bobo. E o que gera tudo isso? Por que fazer tudo isso? Para que você se apresentou sozinho, você se apresentou com a sua família, com a sua casa, com a sua igreja, com a sua nação, você vai entrar em tabernáculo, festa das nações, onde todas as nações estarão reunidas e rendidas diante do Senhor, adorando a Deus. Entendeu? Então, você fez tudo isso. Ah, mas o pecado da minha nação, ela é terrível. Mas, para Deus sarar uma nação, Ele precisa encontrar um justo. Ele precisa encontrar um justo. Então, pode ser que nós sejamos os justos da nossa nação. Não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas aonde você está ouvindo, a sua cidade, a sua nação, pessoa, a sua cidade, família, ela pode ser alcançada porque você se posicionou como um justo. Isso é muito forte. O posicionamento de um justo é capaz de restaurar uma nação, é capaz de restaurar uma família, e é capaz também de curar uma geração de problemas, de enfermidades, não somente de doenças, mas questões de término de estudo, que tem família que começa a estudar, mas não termina. As pessoas têm um índice de serem analfabetas. O vô foi, o bisavô foi, a mãe foi. Isso, através desse justo, desse que se posicionou em Yom Kippur, ele pode fazer com que essas iniquidades sejam canceladas e a sua geração não seja alcançada. Isso mesmo. Né? E é um dia onde, através do perdão, o Eterno concede a cura da alma, cura do espírito e a cura do corpo. Sim. Curando o espírito e curando a alma, metade do corpo já está resolvido. Porque, como eu falei, o que seria, só abrindo um parênteses, o que seria uma doença do corpo? Andei de bicicleta, caí, machucou, o corpo está doendo. O que seria uma doença da alma? Emoções, opressão, ansiedade, depressão. E o que seria o problema do espírito? Nós vamos ver no livro de Lucas, que vai falar que uma moça, ela andava durante, se não me engano, 18 anos encurvada, e quando Jesus chega de frente para ela e fala assim, ele apresenta e fala assim: o que você tem? Ele falou assim: eu tenho um espírito de enfermidade. De certo que aquela mulher, ela já teria procurado os melhores fisioterapeutas daquela época. E não deu certo. Procurado os melhores psicólogos daquela época.
terapeutas e não deu certo. Por quê? Porque o problema não estava na alma nem no corpo. O espírito de enfermidade. Então, nós nos apresentamos ao Senhor nesse dia. O Senhor nos concede a cura da alma, a cura do espírito e a cura do corpo. Isso. Acho que o cerne da festa seja isso. E a gente partindo pro encerramento, porque nossa intenção não é fazer algo extenso, mas fazer algo que você entenda e pratique. Um roteiro. Assim, Arthur, o senhor colocou o desejo no meu coração que eu preciso celebrar essa convocação. Como que eu tenho que fazer? Primeiro, se apresentar diante do Senhor. Primeira coisa. É o fundamental. Segundo, o jejum. Para quê? Para que você se abstenha do seu desejo e se conecte com o Senhor. E terceiro, entra a parte das orações, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo pecado das nossas famílias, pelo pecado da nossa congregação, se você vai à igreja, se você não vai, e pelo pecado da nossa nação, país, estado, município. Terceiro, pedir que o Senhor mude os nossos decretos para esse ano que vai se iniciar ou para esse ano que se passou. E o quarto, fundamental, pedir para que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Isso é uma das preces que se fazem para que no ano que se iniciou, com qualquer deslize que nós tenhamos ou qualquer coisa, o nosso nome não seja apagado. Acho que esse seja o roteiro principal, por assim se dizer, como, não sei celebrar, tem como me passar? Esse é o roteiro. Se apresentar, a questão do jejum, igual o Stefano falou, se você não consegue, se abstenha daquilo que vai te fazer falta. É um celular, é deixar de sair com os amigos para ficar diante do Senhor, no momento lá sós com Ele. Se você conseguir, tire a comida, tire a bebida, entendeu? Então, o principal é isso, nos apresentarmos, o jejum e as orações que nós devemos fazer, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para que o Senhor mude os nossos decretos e pedir para que o nosso nome não seja apagado do livro da vida. Tem mais alguma coisa? Não. E é só isso. E entenda que não é uma reza. Sim. A gente fala algo... prece, mas é uma oração. É algo assim que, como eu falei, você vai orando e o próprio Espírito vai gerando em você a necessidade de você falar algum pecado. Aí você fala assim, Stefano, mas eu depois que orou, eu senti de orar por, um exemplo, adultério. Mas você nunca adulterou, nunca... Só que às vezes é um pecado dos seus antepassados. Isso. Entendeu? Que o seu bisavó, seu tataravô fez. Então o Senhor vai começar a trazer. E se você achar, não é coisa da minha cabeça, não é. Se apresenta. Por quê? Porque, como eu disse, Ele vai julgar. Ele vai julgar, você vai pegar e vai se apresentar diante dele. É isso aqui que eu tenho. Se você tiver coisa para trás, aí já era. Então, por isso que Ele nos deu 10 dias de uma misericórdia e colocou para nós nos apresentarmos diante dele. Agora, não como pai, sim como rei. E acho que seja isso o principal dessa convocação. Igual o Stefano falou, eu não sei se tem algum passado. Peça ao Espírito para te revelar, ou revelar para você pessoalmente, ou te mostrar alguma evidência de alguma coisa que aconteceu no passado e que você não lembra, porque a palavra vai falar que é o Espírito que nos convence do pecado. Então, peça para o Espírito lembrar você, trazer à sua memória alguma coisa que você fez. Tem quase um ano que eu fiz tal coisa que eu não agradei ao Senhor. Peça para que o Espírito traga à sua memória. Tenho certeza que Ele vai trazer, porque é um desejo do Senhor. O Senhor estabelece isso em estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é algo que não pode ser mudado. Agora eles falam, trazendo para os dias de hoje, na Constituição, lei Petra. Não pode ser mudada. Entendeu? Então, peça ao Espírito para que te mostre aquilo que você precisa fazer, que você precisa se arrepender
e se apresente diante do Senhor. Mantenha, igual a gente falou do jejum, mantenha o seu espírito sempre conectado com Ele. Amém? A gente deixa o nosso muito obrigado aqui para você que nos acompanhou até agora. Siga o nosso canal, ative as notificações, comente, deixe o seu comentário, o seu like, perdão. Ative o sininho das notificações para toda vez que a gente postar um conteúdo, você receba a notificação, ou primeiro que a gente estiver em live, chega a notificação que a gente está ao vivo para você. Nós somos gratos pela sua presença. Tem mais alguma coisa para falar, Stefan? Só isso, só. Você faz uma oração para a gente terminar? Isso eu ia fazer agora. Nós vamos orar então. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai, pelo estudo. Obrigado pelas direções. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, que ela se renova a cada dia. Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor nesse dia. Senhor, aquele que está nos ouvindo. Pai, que nessa convocação de Yom Kippur, o Senhor possa estabelecer em nós, que nós possamos fazer a techuvá, que nós possamos, Senhor, voltar ao plano original, nós possamos voltar ao caminho onde nós erramos, para que o Senhor possa, no nome de Yeshua HaMashiach, estar em nossas vidas, nos dando, Senhor, o perdão e nos colocando num novo ciclo, no ano de 5.785, para que nós possamos, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor já estabeleceu sobre cada um de nós nesse ano. Pai, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, fale aos nossos ouvidos, traga ao nosso coração aquilo que nós temos que liberar, aquilo que nós temos que perdoar, aquilo que nós temos que apresentar diante do Senhor, para que seja, Senhor, julgada a nossa causa, e que nós possamos, Senhor, adentrar a esse novo ano, com as vestes novas, com um coração novo e dispostos a conquistar aquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. É isso que nós pedimos, Yeshua, e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.